Olá, começa agora pela TV Alice mais um Contraponto. Eu sou Nicole Espósito e convido você a acompanhar o programa de hoje. Nós vamos falar sobre a polêmica lei batizada de Lei da Palmada. Desde já eu agradeço a presença de nossas convidadas, a advogada especialista em direitos humanos pela USP, Cíntia Paiva, e a psicopedagoga e psicóloga Sheila Montenegro. A lei que protege crianças e adolescentes de castigos físicos ou tratamento cruel, batizada de Lei da Palmada, vem gerando muita polêmica. Entre os pontos de debate estão questões como até que ponto o Estado pode intervir na educação dos filhos e a partir de quando a palmada é considerada agressão. Bom, eu começo com você, Cíntia. Para deixar claro, a lei foi batizada de Lei da Palmada e as pessoas ficam, eu não posso mais bater no meu filhinho, dar um tapinha, um puxão de orelha. O que é que a lei especifica como agressão, como castigo, que estaria configurado aí nesse novo dispositivo? Na verdade, a lei até foi rebatizada como o menino Bernardo, né? Lembrando até da questão do menino que foi abandonado pelos pais, recentemente foi morto, inclusive, há uma suspeita. Eu achei interessante porque o rebatismo da lei lembra as pessoas com relação à questão de um tipo de violência que é o abandono. Mas voltando ao teor mesmo da lei, a gente pode ter como ponto o seguinte: o que inova? Qual é a inovação dessa lei? É a introdução do fato de que a criança e o adolescente não podem ser educados violentamente. O que eu quero dizer? Devem ser educados sem castigos físicos. Na verdade, o espírito da lei é que as pessoas repensem as suas formas de educar. Então, é uma lei muito mais preventiva, uma lei no sentido de alerta, uma lei de chamar a atenção para nós, educadores, sociedade, família, de como estamos educando os filhos. Que, na verdade, a palmada, simbolicamente, acaba sendo passada, é uma tradição de educação, mesmo sendo simbólica, mesmo às vezes não representando uma dor, ela é uma violência. Então, dentro do espírito da lei, a gente tem que considerar que a criança e o adolescente é um sujeito de direito. E os direitos humanos protegem a criança como sujeito de direitos. Então, nesse sentido, a inovação da lei, ela é, principalmente, para criar um alerta, para que nós repensemos a nossa forma de educar. Que uma cultura de paz não é criada sem que essa cultura de paz passe pela educação. Uma cultura de direitos humanos, de preservação da vida. E lembrar que o castigo físico, a lei define como ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física, ela acaba sendo uma forma de coibir, mas não necessariamente de punição, e sim prevenção. Prevenção, né? Uhum. Agora, Sheila, dá para educar sem bater, sem dar uma palmada, sem castigar de vez em quando? Ou isso depende de cada caso? De cada pai, de cada filho? É uma questão muito subjetiva? Ou você diria que dá para educar, sim, estabelecer ali a autoridade dos pais sem a necessidade de bater? Acho que a gente não pode afirmar, né, assim, dá para todo mundo. É claro que essa é a intenção, é o objetivo e seria uma necessidade mesmo. A Cíntia traz a questão, né, de repensar essa forma de educar. E isso é importante. Só que os pais não conseguem repensar isso sozinhos, né? Então vem aí o papel do Estado, vem aí o papel dos especialistas mesmo em estar convidando esses pais, né? Porque tem uma citação, né, na lei que ela diz exatamente isso, né? Os pais vão educar, mas sem essa punição que seja física. E muitos deles, eles perguntam assim, como? Como eu vou fazer isso? É claro que dá para fazer sem isso? Dá para educar. A punição física, ela pode ter desdobramentos, consequências, não só no momento da criança, mas um desdobramento para todo o desenvolvimento.
né? Então, Isso importante. comprovado. Isso é comprovado, né? Mas aí nós estamos falando daquilo que, subjetivamente, seja uma agressão. Porque aquilo que eu posso sentir como agressão, para mim, uma palmada ser uma agressão, para o outro pode não ser. Mas não é essa a discussão daquilo que é agressão para mim ou para você, né? A lei coloca que é importante essa revisão, esse pensamento de que é possível que a gente faça essa educação sem o castigo físico. E aí eu fico pensando também assim, o que significa esse castigo físico? Qual é a dimensão disso? Porque é mais amplo do que a palmada. Tem a questão, o castigo físico. Às vezes a criança nunca apanhou, mas o pai xinga. Eu queria saber se a lei, por exemplo, também prevê isso, no caso da violência psicológica, que acredito pode ter um dano muito maior até do que a violência física. Não, né? com certeza. A lei fala de castigo físico, assim, impondo sofrimento físico ou lesão, mas ela também fala de tratamento cruel, degradante, humilhante, vexatório. Então, assim, a dimensão violência entra em todos esses parâmetros, tanto físico, moral e eu acho que e mental. Eu acho que a história toda é que a gente tem que entender que a lei quer fazer um contraponto no sentido de que a educação familiar brasileira sempre usou, mesmo que seja palmada simbólica, como forma de educação. O que a lei quer é fazer esse contraponto, falar assim, gente, educar de forma, vamos colocar uma palavra levemente violenta, não é a forma de educar. Vamos repensar em novas formas de educação. E aí entra assim, entra como essa lei vai ser aplicada e vai ser interpretada, aí é uma outra, até um outro bate-papo. Em que sentido? Porque aqui a lei tenta ser clara ao definir castigo físico, ao tentar tratamento cruel. Esse tipo de definição já existiam nas leis. No Código Civil, por exemplo, poderia se perder o poder familiar pelo uso de castigo imoderado. Já existia isso anteriormente. Mas o fato de que você agora poder, além de ser encaminhado a um programa de prevenção, os pais serem encaminhados a um programa de reeducação familiar por um conselheiro tutelar, muda um pouco como a violência que era tratada dentro de casa como um direito dos pais, passa a ser tratada um pouco, publicizada mais pela sociedade. Antigamente a gente não falava que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e aí a gente falava da violência da mulher que era muito dentro de casa. Eu acho que é o mesmo espírito. Na educação do filho e do pai com violência, a sociedade, o Estado, o conselheiro tutelar podem meter a colher. Então quer dizer que com a lei, se uma pessoa na rua olha a criança sofrendo uma agressão, levando uma palmada, ela pode, de certa forma, ela está amparada para intervir nesse caso? Na verdade, ela chamou o conselheiro tutelar, né? Na verdade, isso ainda não é, vamos dizer assim, a gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar na prática. Mas o conselheiro tutelar é que teria o poder, a responsabilidade de encaminhar um programa oficial, comunitário, se vir, né, que houve realmente castigo físico imoderado. Isso tudo vai depender da interpretação, entendeu? Então, a questão é, está amparado, tá? O conselheiro tutelar, se entender que houve realmente esse castigo físico, pode levar aos vários tratamentos e encaminhamentos da lei. Assim, Sheila, a gente percebe, por exemplo, tem esse lado, a criança, hoje em dia as crianças são muito informadas, né? Tem internet, tem aí redes sociais, elas estão informadas, inclusive, sobre esse direito, até porque minha sobrinha uma vez chegou para minha irmã e disse, se você me bater, eu vou lá e te denuncio. Isso também muda alguma coisa na relação da criança com o pai, né? Muda muito essa relação. Até porque, acho que uma das coisas que a gente precisa estar bem atenta é na divulgação, que é muito importante, dos direitos, né? O direito da criança, o direito do adolescente, o direito do adulto, mas a gente não pode esquecer, para um desenvolvimento sadio, que junto com os direitos eu preciso tratar também dos deveres.
Então, é assim, eu não estou, eu preciso estar, não vou ter o direito de te castigar, mas nós precisamos sentar e conversar sobre as suas atitudes. Senão vira chantagem, né? Exatamente, porque assim, uma consequência para o desenvolvimento de uma criança, um desenvolvimento sadio, precisa existir. Essa consequência, ela precisa vir. Então, qual é essa consequência? Né? Por exemplo, aqui a gente está falando dessa questão, porque ficou muito marcada e muito marcante a questão da palmada, né? Do castigo, como se o maltrato fosse apenas esse. E a gente não pode deixar de pensar no maltrato mental, né? Na saúde mental da criança, que é maior do que a palmada, do que a ameaça, vamos dizer assim. A ameaça do bater já é uma agressão. Eu nem encostei em você, mas isso já pode desenvolver questões grandes que precisarão depois serem trabalhadas com essa criança. Um medo excessivo, uma desconfiança de qualquer coisa, né? A criança que às vezes tem uma enurese e a gente não sabe por quê. Enurese ela pode estar... seria? A urina descontrolada à noite, uma criança que já não fazia xixi mais na cama. De repente ela volta a fazer xixi. O que é isso? Mas ela não apanhou, ninguém viu nada e não aconteceu mesmo. Mas eu posso ter tido uma ameaça. E essa ameaça do castigo, essa já é uma coisa forte também. Então, como a Cíntia está dizendo, né, isso é uma outra conversa, né, é um outro momento, mas que a gente não pode esquecer. E a gente também não pode esquecer de tratar do direito e dos deveres juntos. Então, a criança, hoje a gente vê muito isso, todos os direitos sendo propagados. Importante que isso seja feito. Mas a gente precisa educar. E ao educar, a gente precisa trazer, você tem direito, mas você também tem alguns deveres. E aí vem a conversa, e aí vem o sentar e dialogar, e aí vem puxar mesmo para a consciência. Né? Peraí, como é que foi? E às vezes eu não preciso falar. Na verdade, eu preciso muito mais perguntar. Como é que foi? O que aconteceu? O que você fez? Qual foi a sua atitude? Como é que seria se fosse com você? Então, são coisas que a gente vai. A Cíntia coloca. Mudar a forma de tratar o que seja educar. Porque é complicado que não tem receita de bolo, não tem escola para ensinar a ser pai e mãe, né? Criança não vem com manual, entendeu? Então, e cada um é diferente, né? Uma criança você pode sentar com uma criança, conversar com ela e ela vai te ouvir, ela vai te atender. Outra não, porque é da criança, nessa formação mesmo da sua personalidade, ela querer se impor. Ela queria dizer, bom, mas se você pensa assim, eu vou pensar diferente disso. Né? E aí a gente pode estar falando dos adolescentes. Como é que a gente vai tratar com isso? Eu acho que também tem a questão assim, dos limites, né? Assim, quais são os limites? A lei não quer tirar o limite, ela não vem deseducar, ela vem propor uma nova forma de educar o seu filho através de uma nova forma. Concordo que é difícil, é que ninguém tenha a palavra mágica. Mas eu acho que o fato de você lançar esse desafio de educar sem violência já é um ponto inicial. Já é o fato... E a gente não está falando aqui do bom senso, de famílias que têm um bom senso. A gente não está falando que a sociedade perdeu o bom senso e que o Estado tem que intervir. Mas a gente está falando de famílias e de casos de violência, que não são são vários, que às vezes não são, inclusive, comunicados, que as estatísticas de violência contra crianças são ainda frágeis, porque o interlocutor ainda é frágil para falar, eu sofri uma violência. Então, a gente está falando de casos que há o excesso e que, naquele espírito, a gente não... Até então, o Estado não estava tomando uma atitude correta. Ao introduzir a ideia de que devemos educar sem o castigo físico, começa-se a pensar assim, poxa, aquela mãe e aquele pai, nossa, estão tratando errado aquela criança. E aí, a partir desse momento, poxa, será que isso não está ultrapassando o bom senso? Antes não havia esse questionamento. Não vê mais como uma questão natural, né? Não exatamente, exatamente. Vai quebrando uma tradição.
E isso tudo provoca polêmica, gera questionamentos. Poxa, mas eu não posso educar assim dessa forma? Ou antigamente, você não pode. Antigamente a gente podia fumar dentro de ambiente fechado, a gente podia beber e dirigir. Hoje em dia não mais, quer dizer, As leis vêm trazendo uma mudança no comportamento, na postura das pessoas. Bom, Cíntia, Sheila, eu peço licença a vocês. Infelizmente, o tempo do nosso primeiro bloco chegou ao fim, mas a gente volta daqui a pouquinho com o contraponto, hoje falando sobre a lei da palmada. Até daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre a lei que ficou conhecida como Lei da Palmada. Aqui no estúdio com a gente estão a advogada especialista em direitos humanos pela USP, Cíntia Paiva, e a psicóloga e psicopedagoga Sheila Montenegro. A equipe da TV Alice foi às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a palmada na educação dos filhos. Vamos conferir o que elas falaram? Eu acho assim que teria que ter sido pensado um pouquinho mais antes de criar essa lei. Por que eu falo isso? Eu tenho sou no meu segundo filho, não acho nada demais uma mãe dar uma palmada no filho como correção. Eu acho sim, tem que se intervir quando há espancamento, maus tratos, né? Isso aí é totalmente diferente de lei de palmada, entendeu? Eu acho que eu fui criada assim, minha mãe me deu palmada, não me estragou, não me deixou traumatizada. Em nenhum momento eu acho errado, não. Bom, eu não concordo com essa lei porque eu acho que os pais têm sim o direito de corrigir os filhos. Cada um sabe a melhor forma de educar. E eu acho assim que eu sou contra a violência, com certeza, a extrema violência, não aquilo que foi excessivo. Mas eu acho que a correção é uma coisa que cabe aos pais julgarem, não à justiça. Eu acho que a lei vem para mudar o comportamento dos pais, a favor até das próprias crianças, que vão ser educadas com mais plenitude, com mais calma, menos agressividade, menos neura. As crianças, acredito eu, que se tiver diálogo e paciência, as crianças vão ficar menos revoltadas. A educação não é bem de besta, né? Acho que o pai, a mãe tem que saber educar o filho, né? Nem sempre assim, com palmada vai educar o filho. Educação, conversando, dando atenção, né? Tendo tempo o filho, isso é muito importante. Eu acho que não deve bater, não. Eu nunca apanhei. Minha irmã, por exemplo, apanhou bastante e eu sempre fui educado, sempre dei bons resultados na escola, mas eu acho que isso é um pouco de personalidade. A criança não precisa apanhar para aprender nada, não. Castigo, põe castigo. O castigo já basta. Eu acho que deve se educar, sim, a criança, mas sem maus tratos, sem espancar, sem ofender verbalmente, mas eu acho que o pai tem direito, a mãe tem direito, sim, de dar umas palmadas, assim, no filho. Quando o filho sai da linha, eu fui educado assim e até hoje estou bem. Eu acho certo, não bater muito, mas executar um pouco e dar um puxãozinho de orelha, uns tapas, e explicar e dar castigo. Entendeu? Porque senão, minha filha, eu criei 8 filhos, graças a Deus tenho 12 netos, nunca me deu trabalho, porque eu sempre ensinei certo. O pai não pode deixar o filho tomar conta, entendeu? Ele tem que ser autoridade do filho. Eu sou contra espancar, mas sou contra a lei também, porque eu acho que o pai tem que saber educar um filho. E não tem como você criar um filho no mundo de hoje sem dar uma palmada. E palmada não vai matar um filho. Bom, a gente viu aí gente que falou, eu apanhei e não tive nenhum trauma, inclusive isso ajudou na educação, a palmada não faz mal. Mas assim, eu pergunto para as duas, vocês acreditam que o problema da palmada na educação seria a banalização, o pai que usa a palmada, o castigo para tudo e não tenta resolver isso por outras vias? Eu penso que tem duas coisas. Uma é a banalização, porque quando a palmada é usada, né, que a gente chama de espanar, que você chega, espana, não resolve nada. Então, isso não vai educar. E a outra questão é realmente a palmada como agressão. Não é? Porque você pega e bate e não tem essa conversa, não tem esse diálogo. Então, em nenhuma das duas
situações, a palmada seria bem-vinda. A gente vê ali, né, na fala das pessoas, assim, até tem um senhor que vem de uma cultura mais antiga, que vê que a sensação é que ele está acostumado com a violência quando ele fala, né? Então, assim, se vai resolver ou não, acho que a psicologia, a gente vê que não resolve no sentido de que é a melhor forma de educar. Mas a palmada em si, se a gente começar a pensar, repensar e usar outras formas, quem sabe a gente consegue trazer algo de novo para essa educação. Até a gente vê pessoas dizendo que realmente não precisa bater para educar. A palmada não é uma forma de educação. Então, eu acho que divide, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é um reflexo da própria história familiar daquela pessoa, quando ela vai contando, né? Eu fui educada assim, então é assim que tem que ser. É a então, questão cultural, né? Exatamente, a gente volta a isso. Agora, eu acho que tem uma coisa ainda, além da questão cultural, que é a questão de como cada um lida com os seus próprios limites. Com certeza. Então, assim, como é que eu lido com o choro do meu filho? Como é que eu lido com a pirraça? Como é que eu lido quando eu falo e a criança vira de costas para mim e sai e vai embora? E aí, como é que isso mexe comigo? Então, acho que o pensamento é exatamente isso. Espera aí, eu tenho que olhar nesse momento é para mim. Como é que eu estou dando conta ou não dessa atitude? Então, eu não posso permitir que essa atitude de uma criança, que é uma atitude natural nesse momento e que precisa ser trabalhada, mexa comigo a ponto de que o único recurso que eu consiga encontrar seja o recurso da palmada, ou do castigo físico, ou do prender no escuro, ou, né? Existe uma questão, por exemplo, que eu acho que é uma questão do cuidado. Existem alguns momentos com uma criança pequena que eu preciso conter essa criança. Então, as interpretações também daquilo que é visto. Então, uma criança que vai correr, que vai pegar numa coisa que não pode, que vai se machucar, é claro que eu preciso segurar essa criança, eu preciso conter. Isso não significa como vai intervir, como que isso vai ser visto, né? Que intervenção é essa? Quem está de longe não está participando do processo, não entende o contexto, não está né? entendendo o contexto, né? Mas em algumas situações eu preciso conter. Uma criança numa escola que vai bater na outra, que vai morder, que vai... O adulto responsável, ele precisa conter aquela agressão, vamos dizer assim. Né? Então, eu preciso segurar, eu preciso tirar essa criança, eu preciso conduzir e saber conduzi-la a um outro espaço, a uma outra situação, para que aquela situação não aconteça ou seja minimizada. Certo. Agora, Cíntia, a lei ela não prevê como punição, por exemplo, a prisão, né? Acho que são 5 casos de punição, e vai desde a advertência até encaminhamento, né, para uma orientação. E aí seria a questão que a Sheila falou de o adulto se tratar. A prisão, no caso, acho que não resolveria nada mesmo, né? É da pessoa rever as formas como ela está educando a criança? Exatamente. Assim, os encaminhamentos, aqui a lei cita encaminhamento a programa oficial para a proteção à família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento aos cursos e programas de orientação, e a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e uma advertência. Quer dizer, a gente não está falando aqui de tirar nenhum poder aqui, a gente não está falando de interferência, a gente está falando assim, vamos tratar a pessoa que ultrapassou os limites ao educar uma criança. E é bem interessante porque vamos pensar que haverá também dentro da lei promoção de campanhas educativas de como lidar com isso. A formação continuada e capacitação de profissionais para que isso seja o quê? Democratizado. Vamos supor que boas práticas de educação não violenta. Então, a ideia da lei, vamos dizer assim, ao detalhar as formas de prevenção, ela previu várias políticas públicas nesse sentido de ampliar essa forma de educação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, poxa, será criada uma forma de uma cultura através de boas práticas. Então, como a gente estava falando antes, não há um manual, mas quem sabe a gente pode trocar experiências de como. E a lei pretende que haja a responsabilidade, quer dizer, responsabiliza a União, os estados, os municípios, para que
eles tomem essa responsabilidade de propagar essas formas. Antes não havia essa preocupação. Então a gente tem que entender a lei, não no sentido de que essa lei retirou de mim um poder. Não, ela empoderou no sentido de que vamos criar uma cultura de educação sem violência. Esse seria, então, um dos benefícios da lei a médio e longo prazo? Quais os benefícios vocês enxergam? Eu acredito que sim. Eu acho que o benefício para a sociedade é todo mundo estar alerta, não é? No sentido de que realmente seja visto qual é a criança que está sendo agredida, vamos dizer assim, né? Que está sendo punida de uma forma que é uma forma violenta, né? E que vai trazer um mal-estar, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento. Então, eu penso que esse é um benefício. Todo mundo está alerta. Mas aí vem a questão, né, que a Cíntia está trazendo. Mas isso precisa ser muito bem elaborado. Essas questões desses programas, eles precisam realmente existir. Senão será mais uma lei que vem e que passa. E que fica, que causa esse momento de debate, de angústia, né, de preocupação, né, de tensão, e que depois até porque a gente vê assim, as leis, até quando elas não prevêem uma punição mais severa, como uma multa pesada, como a gente vê com a questão da lei seca, elas costumam não ter realmente muita eficácia, ficam no papel. Não tendo, por exemplo, esse tipo de punição, como a prisão, ou uma multa, ou afastamento da criança da família, vocês acreditam que ela acaba também não se tornando inócua, sem validade, ela acaba não pegando? Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho que tem esse risco, eu acho que corre esse risco, mas eu acho que a intenção da lei não foi realmente punir, mas prevenir. Corre-se esse risco, mas eu acho interessante também, se a gente colocar para outro lado, a própria polêmica vai ser lembrada. O interessante eu não posso dar mais palmada no meu filho, gerou uma polêmica que foi positiva nesse sentido. Não, vamos repensar. Então, assim, eu concordo que a gente corre o risco, mas a lei, dentro desse espírito, ela preferiu ser preventiva do que punitiva. Eu acredito que se os programas forem realmente implantados, né, implementados, eu acho que ela pode ter sucesso, né, que é essa conscientização. Mas os programas, eles têm que acontecer. Eu preciso saber como que eu vou fazer diferente daquilo que eu sei fazer. Eu só sei fazer isso. E aí? O que eu posso fazer diferente? Então, é exatamente com o programa, com a troca de experiência, com a conversa entre pares. É assim que a gente vai chegar num ponto positivo. Até mesmo porque já existe a punição. Existe punição para o castigo moderado, existe a punição para o tratamento degradante, para o tratamento desumano. Existe a punição. A lei penal não foi revogada, o Código Civil não. Então, existe já a punição e continua a haver a violência. Então, o papel da lei foi, não. Mesmo havendo a punição, ela continua existindo, a violência. Então, vamos tentar educar, prevenir. Então, nesse sentido, ela é positiva. Pode ser que ela caia no esquecimento, sim, mas ela sempre vai ser uma forma de, olha, está escrito aqui na lei, eu tenho que implementar essa política pública. As associações de crianças e adolescentes de proteção vão utilizar essa lei para cobrar dos estados, dos municípios. Olha, está escrito aqui, você tem que promover práticas de resolução pacífica de conflitos envolvendo criança e adolescente. Então, ela vai ser um instrumento para colocar em prática o que não é implementado pelo Estado. Então, nesse sentido, ela é um avanço inclusive mundial. Assim. Existem outros países que têm esse tipo de legislação, mas essa instrumentalização de uma política pública por meio dessa lei é um avanço na proteção dos direitos da criança e adolescente. Eu acredito que é mais um instrumento para que se possa cobrar do Estado essa necessidade, né? Isso que realmente precisa existir. Então, é um instrumento a mais. Perfeito. A gente está chegando ao finalzinho do programa, passou rápido, né? Mas eu vou deixar esse tempinho final aí para vocês fazerem as considerações finais, falarem o que vocês acharem interessante ainda e relevante sobre o assunto. Aí, 1 minutinho para cada um, pode ser?
Cíntia? Eu acho assim, a gente tem que pensar na lei sempre como uma instrumentalização de direitos, lembrar que a criança é um sujeito de direitos. Concordo que há deveres e limites que têm que ser impostos pelos pais, mas a gente tem que repensar a forma de educação, a forma que a gente recebeu a educação, que a gente passará a dar a educação. Eu acho que a lei, ela amplia o debate da questão familiar realmente para o Estado e para a sociedade, mas não pode ser encarada como uma interferência, e sim como um avanço positivo nesse combate à violência à criança e adolescente. Perfeito. Sheila? E eu considero que vai existir, né, com a lei, a partir desse debate, dessa polêmica, uma mudança. Pode existir uma mudança de comportamento pelos responsáveis, pelas crianças e pelos adolescentes. Então, acho que é um ganho, porque vai trazer esse momento de reflexão, vamos dizer assim, opa, o que eu estou fazendo e qual é a minha ação, minha atitude com meu filho, pode ser diferente? Acho que é um momento para isso. Vale pensar e refletir, né? Bom, infelizmente a gente chegou ao final do Contraponto de hoje. Nós falamos sobre a polêmica lei que ficou conhecida aí como Lei da Palmada. Aqui com a gente no estúdio conversaram sobre o assunto a advogada especialista em direitos humanos pela USP, Cíntia Paiva, e a psicopedagoga e psicóloga Sheila Montenegro. Eu agradeço também você de casa que acompanhou o bate-papo com a gente hoje. Também te convido a construir o Contraponto com a gente, mandando sugestões de temas, perguntas, críticas para o e-mail tvalice.es@gmail.com. Obrigada pela companhia, continue acompanhando a programação da TV Alice e até o próximo Contraponto.